Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar o capítulo 1 de Gênesis. Eu confesso para vocês que eu mudei a minha visão ao estudar o capítulo 1 de Gênesis, que eu já estudei, não sei quantas vezes eu já estudei Gênesis, mas nunca como foi dessa vez. E eu tenho muitas coisas a contribuir com os irmãos. Espero que vocês fiquem animados e que mudem a vossa visão de Gênesis. Começar a nossa leitura aqui da Bíblia, começar por livro de Gênesis, e aí eu vou realizando os comentários de acordo com os estudos. Olha, o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aí já a Bíblia já afirma, né, que quem criou os céus e a terra foram Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a Bíblia está afirmando que antes da existência de Deus, que antes da criação de Deus, antes de Deus fundar, Ele era quem estava no princípio, e que isso que nós temos conhecimento de terra, ela não tinha forma, ela era vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus é quem estava conduzindo e visualizando este lugar, tendo como algo importante. E aí, logo no livro de Gênesis, nós temos conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus, que existem algumas seitas que desacreditam do Espírito de Deus, que creem somente no Deus, Jeová. Então aqui, ó, logo no livro de Gênesis, para se a pessoa descrer na Bíblia, já temos que o Espírito Santo de Deus se movia sobre essa face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então o primeiro elemento da criação foi a criação da luz. Eu acho interessante aqui no comentário, num dos comentários bíblicos que eu li, é bem extenso esse comentário, ele fala sobre a questão da luz, que o primeiro elemento da criação de Deus é a luz, e fala assim, que o primeiro de todos os seres visíveis que Deus criou foi a luz, não que por ela ele pudesse cuidar da obra, porque tanto as trevas como as luzes são semelhantes para ele, mas que por ele nós pudéssemos ver as suas obras e a sua glória nelas, e pudéssemos fazer o nosso trabalho enquanto há dia. As obras de Satanás e de seus servos são obras das trevas, mas aquele que pratica a verdade e faz o bem vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. João 3:21. A luz é a grande beleza e bênção do universo, como primogênito de todas as coisas visíveis. Ela é o que mais lembra o seu grande Pai em pureza e poder, brilho e beneficência. É de grande afinidade com o Espírito e está próximo a ele. Então, a importância da luz, do comentário Martin Heine. Eu não sei pronunciar direito não, mas achei muito bonito, tá? Em questão da luz, que haja luz. A ênfase do que Deus fez essa separação do dia. Aí ele fala, não que para Deus haja diferença, mas a questão é que foi para nós. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre as trevas e a luz. A luz ele chamou de dia e as trevas ele chamou de noite. Ele lhes deu os nomes como Senhor de ambas, porque o dia lhe pertence e a noite também. Salmos 34:16. Ele é o Senhor do tempo, e assim será até que o dia e a noite cheguem a um fim, e o rio do tempo seja tragado pelo oceano da eternidade. Reconhecemos Deus na sucessão constante de dia e noite, e consagramos ambos para a sua honra, trabalhando para Ele todos os dias, descansando nele todas as noites e meditando em sua lei de dia e de noite. É lindo, né? E chamou Deus luz dia, e as trevas chamou noite, foi tarde e amanhã o dia primeiro. Então, o primeiro dia da criação da luz, separação entre dias e trevas. É importante que o cristão saiba essa ordem certinha, sabe? 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então o Senhor começa separando as águas. Esse capítulo 6, eu achei interessante esse comentário. A ordem de Deus a esse respeito: haja um firmamento e uma expansão.
esse significado da palavra grega como um lençol esticado ou uma cortina puxada. Isso inclui tudo o que é visível acima da terra. Isso inclui tudo o que é visível acima da terra, entre ela e o terceiro céu, o ar e as regiões superiores do meio e inferiores do globo celeste e todas as esferas e órbitas da luz acima. O alcance é tão alto quanto o lugar onde as estrelas estão fixadas, porque aqui é chamado de firmamento do céu. É tão baixo quanto o lugar onde as aves voam, porque também é chamado de firmamento do céu. Quando Deus fez a luz, designou o ar para ser o receptáculo e veículo de seus raios e para ser um meio de comunicação entre o mundo invisível. Então, que haja expansão no meio das águas, que haja separação entre as águas e águas. É Deus fazendo uma expansão, traz a ideia de solidez. O comentário Bacon, ele traz essa questão da palavra grega, né, expansão, fazer também, e do hebraico também, do original hebraico, traz essa ideia de expansão, de expandir-se e fazer essa separação entre ar, água, essa questão de dividir, sabe? Essa parte da criação é muito importante. E depois eu vou mostrar algo muito curioso segundo a ciência. Gente, Deus é maravilhoso. Versículo 7. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, é como se Deus separasse a terra, né? E começasse a realizar essa questão de expandir, de mudança em relação à criação, não é? E aí nós vamos pro... E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Tá vendo? A questão da expansão. Deus expande, faz a separação do oxigênio, como falou o comentário Martin Heide, a expansão do que é oxigênio, do que vai ficar para os seres humanos, essa questão de separação, desculpa, gente, essa questão dos seres humanos, nem tinha criado seres humanos, a questão dessa separação do oxigênio, do que é para a terra, em relação à separação das águas, porque era tudo muito misturado. Ele criou a luz e aí ele faz essa separação daquela terra, que era sem forma e vazia. Ele começa a expandir, fazer uma expansão, e aquela expansão ele chama céus. E foi à tarde e amanhã o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Novamente Deus faz uma separação entre terra e entre porção seca e entre os mares. Ele já havia feito a expansão em relação aos céus, a criação em relação ao oxigênio, e depois ele faz em relação à separação das águas, fazendo com que haja terra seca e fazendo com que haja os mares, as águas, né? E chamou Deus a porção terra seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Tá vendo? Eu me antecipei um pouco, mas é exatamente isso. Tem as águas que estão na terra e as águas que estão nos mares. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Só fazer uma observação sobre o versículo, voltar um pouquinho no versículo 10, que eu achei interessante, uma frase do comentário Bale, que diz assim: conforme a sua espécie, indica limite aos poderes de... Não, desculpa. É o versículo... Esse versículo mesmo. Conforme a sua espécie, que Deus fala no versículo 12. Indica limites aos poderes de reprodução, mas não fornece um projeto que esboce linhas limítrofes. O destaque está na segurança observável da natureza. Trevo produz trevo, trigo produz trigo, e etc. E assim foi e ainda é. Tá vendo que Deus não põe um limite? Ele não está limitando, porque muita gente interpreta esse versículo como um versículo fechado. E aí vai olhar para a evolução e vai achar que a Bíblia está mentindo. A Bíblia, ele não limita. A Bíblia, ela não está limitando a questão da reprodução das espécies, da evolução das espécies. Nada disso, olha.
Produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nele sobre a terra, e assim foi. Aí em seguida, aqui no versículo 12, ele fala assim: a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Ou seja, ele não limitou a evolução de alguma espécie em relação a produção, mas simplesmente ele disse que trevo produz trevo, trigo produz trigo, e assim até o dia de hoje. Isso não mudou, né? Mas ele não... Tipo, nós sabemos que a ciência hoje em dia tem até melancia sem semente. Ah, então tá indo contra a palavra de Deus? É pecado? Não, isso não é pecado. Não tá escrito em momento nenhum isso na palavra do Senhor. Entendeu? Você tá falando que se a melancia sem semente for produzida, se for plantada novamente, vai nascer a melancia sem semente. A cenoura, como conhecemos, a cenoura laranja, ela é uma evolução genética porque a cenoura, eu esqueci qual que é a cor original da cenoura, mas os holandeses fizeram essa modificação. Então, se eu for plantar uma cenoura laranja hoje, ela vai nascer outra cenoura laranja, ela não vai nascer vermelha. É exatamente isso que ele está falando, entendeu? Foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para os tempos determinados e para os dias e anos. Nem fala, gente, nesse versículo aqui, olha. Eu ainda achei interessante que acho que é o Martin Heine que fala sobre essa questão dos luminares. Que Deus ele nem dá nome aos luminares, né? Porque tem religiões que adoram o sol, que adoram a terra. O comentário Bacon também fala isso. Existe uma adoração pagã em relação ao sol, em relação à lua. E também uma coisa que eu achei interessante nos comentários, de modo geral, é que eles falam o seguinte, que Deus se limita a falar dos luminares criados para a visualização dos seres humanos. É como se fosse assim, eu estou explicando a minha ordem de criação terrena. Eu não estou explicando a minha ordem de criação do universo. E tem muita gente que fala assim, mas a Bíblia só fala dos luminares para clarear o dia e a noite. E não fala dos que existem planetas lá fora, não sei o que. Deus está explicando para o homem a criação terrena. Ele não está se limitando à criação ele não está falando da criação do universo, que pode existir estrelas maiores que o Sol, mas o que nós estamos vendo aqui? Durante o dia a gente vê o Sol, e durante a noite nós vemos a Lua. Então, e ele nem deu nome. Ele falou luminar maior, luminar menor, né? Haja luminares, aliás, nem falou maior ou menor. Falou depois no versículo 16. Luminares da expansão dos céus, que haja separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para o dia e ano. Olha, gente, isso aqui é interessante também, olha. Segundo a ciência, para dias e anos. Gente, Deus está falando na sua palavra que a determinação, olha, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Quem determina dias e anos, gente, segundo a ciência? Pelo amor de Deus, gente, a Bíblia é muito clara. Não é o Sol e a Lua? O movimento das marés não se dá pela Lua? A Lua que nós não sabemos que, em relação a minguante, de quanto tempo, nós não determinamos os anos dos nossos dias através do movimento que uma volta completa que a Terra dá em torno do Sol. E isso a Bíblia fala. Haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre dia e a noite, sejam eles sinais para determinação de tempos e para dias e anos. Lembrando que o calendário gregoriano foi criado Gente, nem Moisés teve contato com o calendário gregoriano. Os babilônicos foram os primeiros a observar essa questão da movimentação 365 dias, a repetição dos primavera, verão, outono, sabe? E eles não tinham esses nomes certinhos que nós temos hoje em dia. Mas a Bíblia já está escrita desde Gênesis. Então, é uma questão muito interessante, né? E sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E aí ele fala sobre a criação das estrelas e não dá muito detalhes. As estrelas também recebem
não mais que uma menção honrosa. Nada mais que isso. Ele não fala como se foram criadas, se são maiores, se são menores. Só diz isso, mais nada. Então não. E Deus os pôs à expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E aí foi bom mesmo. E foi à tarde de manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes e voem as aves sobre a face da terra e a expulsão dos céus. Então, logo após fazer todas as divisões, está criada. Tem oxigênio, temos a separação dos mares, das águas, temos a terra. Então Deus produz o quê? Alma vivente. Primeiro, qual foi o primeiro, gente? Isso aqui, olha. Primeira criação, primeiros animais que Deus criou foram os répteis de alma vivente. Vai lá na teoria da evolução. Inclusive eu preparei uma figurinha sobre isso. Surgimento da onde, gente? De onde surgiram os répteis? Das águas. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Quem lembra daquele dinossauro com asas? E voem aves sobre a face. Então, olha, surgiu das águas, evolução de répteis e as aves também vieram das águas. E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzem. Desculpa, gente, de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Abundantemente produziram conforme as suas espécies. Deus não está limitando nada, mas sim que as águas abundantemente produziram aqueles animais conforme as suas espécies e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gente, isso é maravilhoso. Deus criou os animais, os répteis, criou aqueles animais, criou os peixes, né? Criou todos os seres viventes ali das águas e também dos céus. E Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Deus criou, e é diferente criar de abençoar. Deus primeiro criou e depois Deus abençoou com a multiplicação e com a frutificação. E enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. Quase terminando. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então esses animais maiores, eles vieram da terra. Gado, répteis. É interessante que aqui, olha, tem répteis também. E aqui também, certo? Então tem répteis para as águas e répteis da terra e feras da terra conforme sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Comentário. Produz a terra a alma vivente. Deus encheu a terra de criaturas, as bestas feras da terra, gado e todo réptil que se move sobre a terra. Mas este dia teria a coroação do ato criativo. Aí vem em seguida a criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu não consigo subir mais, então talvez vai atrapalhar um pouquinho, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deixa eu fazer uma captura aqui. Terminar isso aqui lá na Open Board. Página atual. Isso, apareceu. Não querendo aparecer, né? Deixa eu aumentar.
Então vamos lá. Olha, esse versículo aqui. Sim. Então vamos lá. Vamos terminar aqui, né? Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem, e a mulher os criou. E Deus abençoou. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda a ave do céu, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento. E assim foi. Último versículo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, amanhã, o dia sexto. Então, Deus cria o homem, um ser espiritual, apto para imortalidade, um ser moral que tem a semelhança de Deus, um ser intelectual com capacidade de razão e de governo. Então, a diferença do... Isso é uma frase de G.B. Williamson. Então, Deus cria o homem à sua imagem, ou seja, com a questão, não que o homem seja um semideus, né? Mas que o homem, ele tenha condição de criar, tá vendo? Cuidar, que ele vai cuidar tanto do... Deus viu quanto tinha feito, que era muito bom. Olha, Deus fala para o homem que ele vai ter essa questão de governante, né? Governar de forma intelectual e organizar, planejar, avaliar, ver, ter esse cuidado pelo amor, pela natureza de Deus. Eu tenho uma frase que diz assim no comentário Bacon: ele é responsável por controlar a natureza, de modo que a natureza supra as necessidades de todas as criaturas vivas e não só a necessidade do homem. O homem é capaz de ter consciência dessa bênção e pode responder a ela. Abençoar em relação ao ser racional é o ato de transmitir um senso de vontade de Deus para o abençoado. Então Deus cria o homem para ter esse cuidado com a natureza. Aqui no comentário, Matschenheim, eu acho interessante que ele fala assim: olha, o alimento dado ao homem, a erva e os frutos devem ser o seu mantimento, incluindo o grão e todos os produtos da terra. Essas coisas lhe foram concedidas, mas não a carne, até depois do dilúvio. E antes da terra ser inundada pelo dilúvio, muito antes de ser amaldiçoada por causa do homem, seus frutos, sem dúvida, eram mais agradáveis ao paladar e mais fortificadores e nutritivos para o corpo do que o tutano e a gordura e toda a porção de comida do rei são agora. Veja aqui, aquilo que deve tornar-nos humildes. Assim como fomos feitos da terra, somos sustentados por ela. Uma vez, certamente, os homens comeram de comida dos anjos pão do céu, mas eles morreram. Em Jó 6:49. Aquela era para eles apenas o alimento da terra. Salmo 104:14. Há alimentos que duram para a vida eterna, e o Senhor sempre dou-lo concede. Aquilo que deve nos tornar agradecidos. O Senhor é para o corpo. Dele recebemos todo o sustento e o conforto dessa vida, e a ele devemos dar graça constantemente. Ele nos dá todas as coisas para delas possamos desfrutar ricamente, não só para suprir as necessidades, mas farturas de guloseimas e de variedades para o ornamento e deleite. Como estamos em dívida para com o Senhor, como devemos ser cuidadosos à medida que vivemos na generosidade de Deus, para vivermos para a sua glória. Aquilo que deve nos tornar
moderados e satisfeitos com a nossa porção. Embora Adão tenha recebido domínio sobre os peixes e as aves, Deus o limitou em seu alimento, às ervas e aos frutos, e ele nunca reclamou disso, embora ele tenha depois cobiçado o fruto proibido por causa da sabedoria e do conhecimento que desejou para si. Nunca lemos que ele tenha cobiçado a carne proibida, tendo consciência de que Deus dá o alimento para a nossa vida. Não façamos como os murmuradores de Israel, que pediram o alimento para sua própria concupiscência, alimento dado aos animais. Deus cuida dos bois? Sim, certamente. Ele dá o alimento conveniente para eles e não para os bois, que eram usados em seus sacrifícios e seu serviço do homem, mas até mesmo jovens leões e os corvos são cuidados pela sua providência. Eles pedem e recebem de Deus o seu alimento. Então, voltando aqui nesses últimos versículos, é muito interessante isso, né? Gente, eu amo carne, mas na nossa essência nós não fomos criados para nos alimentar assim. Deus nos criou, olha, Deus nos criou e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, encher a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito. Então, Deus ele deixou a gente... A condição do próximo versículo aí é que Deus cuida dos animais de toda a terra. Deu para entender, gente, esses últimos versículos? O que eu li pelos comentários aqui, aqui o versículo o 29, Deus está falando para os homens comer somente da semente da terra, né? E no versículo 30, ele fala que as sementes e tudo que tem na terra era ele quem cuidaria, né? Vai servir como mantimento para eles, para os animais, para as aves, para os répteis. Ou seja, nós sabemos que Deus cuida desses animais até hoje, né? E não pra gente ficar comendo esses animais aí não, tá? Mas aí depois o homem é corrompido e passa a comer dos alimentos. E segundo o comentário de Gênesis aqui, do comentário Martin Himes, a gente passa a comer após o dilúvio, tá? Após o dilúvio a gente passa a comer os bois, tão gostoso o churrasco, né? E a gente precisa de vitaminas que estão nos animais. Aí eu separei aqui o que é tão importante para um cristão saber, né? Olha, os dias da criação. O primeiro dia, como nós lemos, é a luz. Então, o primeiro dia foi a luz. Eu pulei bem por cima, né? Acho que tá muito pequeno, né? Então, o primeiro dia foi a luz. Segundo dia, céus. Terceiro dia, as plantas. Quarto dia, sol, lua, estrelas. Ai, Júpiter, eu não sou de lá, só sei da Terra. Animais, quinto dia. Você sabe a ordem da criação? Eu não sei, vou falar a verdade para vocês. Sexto dia, homem e também animais, né? No sexto dia não foi só o homem não, a gente leu ali, né? Então, gente, tá aí a ordem da criação. Um detalhe, outra coisa interessante que eu quero observar com vocês aqui, olha, são os elementos. Essa imagem tá bem pequena, eu queria que ela tivesse maior, sabe? Eu vou ler os elementos químicos encontrados no corpo humano e os elementos químicos encontrados no pó da Terra. Isso significa que é exatamente a mesma porcentagem? Não, não é a mesma porcentagem, mas são os mesmos elementos, tá? Então, tem oxigênio no homem, tem oxigênio na terra, tem carbono no homem, 17,5% de carbono, né? Tem carbono no pó da terra. Tem hidrogênio, tem nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre.
magnésio, ferro, entre outros. Mas é exatamente o que contém no pó da terra, contém na criação do homem. É exatamente a mesma coisa, nada muda. Outra coisa que eu quero trazer a vocês é essa figura aqui, olha, científica. Isso aqui é a evolução da Terra, gente. E a evolução da vida, é lógico que não traz todos os detalhes, mas é exatamente a mesma questão da Bíblia. Fala que a vida surgiu, primeiro a vida marinha, primeiro foram os peixes, que foram, nós não cremos que foi assim, nós cremos na criação, mas eu estou falando que a ciência, os experimentos, as teorias, teoria é diferente de fé, teoria é diferente de verdade. Teoria é algo que é um achismo que se busca comprovar cientificamente. Mas a ordem é a mesma, eles copiaram a Bíblia. Ai, Deus. Olha, os répteis, os peixes, depois os répteis, depois os animais, depois o... Exatamente, olha. Depois os homens. Certo? E os homens foram fazer o que, gente? Viver na Terra. Então, olha, exatamente a mesma ordem. A ciência, que não acredita num Deus criador, copiou a Bíblia. Não copiou não, né, gente? São os experimentos científicos que comprovam a veracidade da palavra de Deus. E tem outros, viu, gente? Tem uma matéria que foi descoberta, eu esqueci o nome dela, que ela é uma matéria sonora que diz que tudo no universo se originou dela. É uma partícula, eu esqueci o nome dessa partícula. E ela, os artigos científicos, né, falam que ela é uma partícula sonora. Gente, como é que Deus criou tudo? E disse Deus, haja, haja, haja. E o Espírito Santo de Deus ia fazendo esse trabalho maravilhoso. Então é isso, né? O vídeo ficou grande.